Hoje nós vamos conversar sobre a preocupação dos missionários em vestir os indígenas cristãos. Antônio, mas qual os motivos para tanta preocupação por parte deles? Argemiro, para os missionários, dado pensarem que o corpo humano e principalmente a sexualidade, se não regrada, atrapalhava a salvação da alma, vestir os indígenas era uma primeira condição para torná-los cristãos. Aliás, a nudez era associada à animalidade e era, ao lado da poligamia, os primeiros impedimentos para assumir a vida cristã. Nesse espírito, já na primeira instrução do Padre Torres para as missões do Guairá, de 1609, havia a orientação expressa para que os missionários, no devido tempo, encontrassem um modo de incentivar os indígenas a se dedicarem a fazer suas roças, a tecer, a plantar semente de algodão, para que não lhes faltassem vestimentas. Em 1610, o mesmo Padre Torres reforçou a orientação agora, dirigindo-a para todas as missões jesuíticas, a fim de que os missionários ajudassem e orientassem os indígenas para que fizessem roças de milho, mandioca, batatas e outros alimentos, e de algodão para que se vestissem e que para isso providenciassem bois. Mas resumindo, eu diria que a primeira preocupação dos missionários era moral, diretamente ligada à necessária decência corporal que os cristãos deveriam manter para alcançar a vida social e também a salvação da alma. Mas os Guarani viviam de fato sem roupa? Primeiramente, Argemiro, há que se dizer que os povos indígenas já conheciam e usavam o algodão antes da chegada dos europeus. Em 1633, o padre Diego Ferrer dirá que os Itatim, parcialidade guarani, tanto homens quanto mulheres, usavam vestimentas de algodão com listras muito vistosas de várias cores. Da mesma forma, na região de Assunção, na chegada dos europeus, eles registraram que homens e mulheres andavam comumente nus, embora plantassem algodão e fizessem suas vestimentas. Na redução dos Santos Mártires de Caró, conforme registro de 1635, um dos tipos de cama utilizados era a rede, tecida com algodão ou com fibras de urtiga. Mesmo que a rede não seja um item de vestuário, é possível nós sabermos pelo relato que tradicionalmente os Guarani utilizavam também a fibra de urtiga para tecer objetos. Há outras fontes produzidas pelos próprios missionários que mostram o uso também das fibras do caraguatá. Não se sabe se para produzir roupas ou outros objetos, como redes. Tal é o que identificamos nos registros linguísticos feitos pelo padre Antônio Ruiz de Montoya na obra Tesouro de la Língua Guarani. Certamente que nos períodos de inverno, os indígenas, para se proteger do frio, além de usarem do fogo, também utilizavam algum outro agasalho, fosse de couro, de algodão, de fibra de caraguatá ou urtiga ou de outros vegetais. E quando eles chegam à redução, como os padres reagiram à nudez indígena? Argemiro, primeiramente é preciso dizer que eles ficavam escandalizados com a nudez indígena e que por isso buscaram construir neles primeiramente o sentimento de vergonha. Embora nem todos os povos tidos como Guarani tivessem a mesma cultura corporal. Por exemplo, o padre Cláudio Ruir escreveu em 1627 que na redução de Santa Maria do Iguaçu o costume dos indígenas do lugar era andar comumente nus, embora os homens, a partir dos 10 ou 12 anos, cobrissem as genitálias com algumas plumas de várias cores entrelaçadas. Já as mulheres andariam totalmente nuas, mas que já começavam a sentir vergonha disso, e todos procuravam se vestir.
Para vestir os meninos e meninas, os padres iniciavam a fabricação de um tear e o cultivo de algodão, mesmo que tivessem recebido de Santa Fé 16 arrobas de lã, com as quais se poderia remediar boa parte do problema. Há que se dizer que, mesmo que os missionários recebessem alguma esmola real e ajuda das reduções mais antigas, era necessário plantar algodão ou criar ovelhas, fiar e tecer as roupas para que pudessem investir populações bastante grandes. E isso demandava algum tempo. Sobre a redução de São Inácio do Paraná, os missionários registraram que em 1635 o temporal e o espiritual estavam bem encaminhados porque os indígenas, por estarem com os padres há mais tempo e pela continuidade de tantos anos de ensino e doutrina, já iriam se tornando mais capazes para uma coisa e outra, embora os mais velhos, que já haviam criado, entre aspas, calos na nudez, pouco se importassem em andar nus. Mas nas novas reduções era preciso o plantio de algodão, a sua colheita, fiação e transformação em tecido. Nos primeiros invernos isso era um grande problema, pois junto da questão moral havia necessidade de proteger o corpo do frio. E esse foi um sério problema na redução de São Nicolau do Piratini no inverno de 1635, pois os indígenas não possuíam roupas e, sentindo muito frio, não davam conta de trabalhar na construção das casas, como indica o registro missionário na sua carta ânua. Estabelecidas reduções, como passou a ser a vestimenta dos indígenas? Argemiro, o padre José Cardiel registrou com detalhes a roupa comumente utilizada nos povoados missioneiros, abre aspas. Todos os indígenas são alfaiates para si mesmos, e para os ornamentos da igreja, trajes de gala dos membros do cabildo e dos oficiais militares, os sacristães desempenham essa função. E para o calçado desses, há sapateiros. Para si mesmos, precisam de pouca alfaiataria, porque, sendo uma terra quente e apenas nos meses de junho e julho fazendo algum frio, usam pouca roupa e nada ajustada. Evidentemente que, se o padre comparava o inverno europeu com o dessa região americana, o frio daqui era muito menor do que o de lá. Mas segue o relato. Não vestem mais que uma camisa, um gibão colorido ou branco de algodão, calções e um poncho. No inverno de lã e no verão, que dura quase o ano todo, de algodão. O poncho é uma peça semelhante a uma toalha de mesa, de 2,5 varas de comprimento e 2 de largura, com uma abertura no meio para passar a cabeça, e serve-lhes como capa. Para a cabeça, costumam usar algum gorro e aqueles que têm mais recursos, chapéu ou monteira. Não usam meias nem sapatos. Alguns poucos usam meias ou polainas, mas geralmente as deixam caídas ou sem amarrar. Quanto aos sapatos, por mais que os exortemos, especialmente quando trabalham no mato entre espinhos, não há como convencê-los a usá-los. Apenas em suas festividades e funções públicas, quando estão de gala, os principais os utilizam como parte do seu traje. Fecha aspas. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo. Água e GVT. Obrigado.